Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial. É dia de As Parábolas de Jesus. Nós estamos no dia 1º de agosto de 2021. Esse é o episódio de número 58. E é a sexta e última parte de uma sequência de 3 parábolas que nós abordamos: a moeda perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. Hoje nós vamos fazer um fechamento desse circuito de parábolas extraordinárias, com um significado muito profundo, e nós vamos abordar sobre várias perspectivas o que o mestre enxergou ao produzir essa parábola. Jesus, dele foi dito que ele abriria sua boca em parábolas e revelaria coisas ocultas desde o princípio da fundação do mundo. Então isso já demonstra que da genética, do desenvolvimento genético do ser humano, das potencialidades humanas, físico, mental, emocional, essencial, que nós alcançaríamos um zênite, né? Alcançaríamos um esplendor, alcançaríamos o máximo de desenvolvimento que esse potencial deste animal nascido aqui no planeta Terra, com um propósito maravilhoso, né? Descrito em Gênesis 1:26, onde a divindade Yahvé Elohim Adonai, o ser supremo, o ser infinito, o eu sou o que sou, ele escreve, dita, intui, né, a frase: façamos um ser à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E logo em seguida, ali entra a ação do tempo. E criou o homem, macho e fêmea os criou. Então, tanto a ação do tempo, que aparece em seguida ao propósito revelado em Gênesis 1:26, e que também aparece logo no primeiro capítulo. Se você for pegar ali no princípio, criou Deus todas as coisas, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, do abismo. Se você notar, tanto nesse verso quanto no verso 26, no primeiro verso, no verso 26, ou se você pegar no primeiro capítulo do Evangelho de João, onde é falado a respeito do verbo: no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E lá também vai surgir a palavra trevas, né? E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não prevaleceram sobre a luz. Então, em várias passagens-chave que nós temos dado para vocês, como em Provérbios 8:22, que também tem uma grande chave das Escrituras: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. E antes de haver abismos, eu fui ungida. Então você vai ver em todas essas passagens a noção do surgimento do tempo, da morte, das trevas, que também você pode chamar de Satanás, de abismo. E essa estrutura que é demonstrada pelo pensamento, pela consciência hebraica, dos textos de Gênesis a Apocalipse, elas
patentemente descrevem, com bastante clareza, com bastante entendimento, que Yahvé Elohim Adonai é o ser supremo, é o ser infinito. Então não há possibilidade de que algo esteja fora dele, porque se ele é o ser eterno, então o atemporal e o temporal estão nele. Se ele é o ser infinito, todo o espaço, toda a manifestação de matéria está nele. Não é possível que haja nada fora do seu ser. Tudo, evidentemente, claramente, é uma manifestação do seu ser. A luz, as trevas. Se você buscar lá em Isaías 45:7, você vai ver a declaração evidente, clara, de Yahvé Elohim Adonai, dizendo, olha, eu, Senhor, faço todas essas coisas, eu crio o bem, eu faço o mal, eu crio a paz, eu crio a guerra, eu crio a vida, eu crio a morte. Né? Lá em Deuteronômio, você vai ver também ele declarando, olha, eu faço a bênção, eu faço a maldição, eu crio a vida, eu te proponho a vida e te proponho a morte, escolhe a vida para que vivas. Então, assim, tudo que foi criado na teologia cristã acerca de um Deus que não sabia muito bem o que iria acontecer, né? Criava anjos e esses anjos o traíam, e aí dava origem às trevas, então se fala em queda angélica, tudo como se fosse algo que tinha saído do controle da divindade hebraica, tinha saído do controle do propósito da divindade. Todas essas coisas é uma influência que vem de estruturas espiritualistas ao redor da visão hebraica e que foram respingando, né? Existem vários versos dentro da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, onde esses respingos aparecem, mas se você buscar a essência do texto, se você buscar a profundidade das Escrituras, você vai perceber claramente, né, que a divindade tem um propósito com a criação, ela está realizando algo, né? E essa realização não é um devir, né? Não é um sentido, como também ficou muito enfatizado, ou seja, que Deus estaria esperando em algum lugar ou tendo expectativa de ter proposto algo que aquilo iria ser alcançado ou iria se manifestar em um determinado momento e que Deus estaria sem esta manifestação, aguardando que isto acontecesse. Né? Isso também é impossível, porque ele não está nesta dimensão do tempo. Né? Ou seja, nós transferimos ao Criador muito da nossa própria estrutura. Ao invés de nós observarmos que é para que nós sejamos feitos à imagem e à semelhança do Criador, nós acabamos por nós criarmos um Deus à nossa imagem e semelhança. Né? Esta inversão aconteceu no nosso sistema religioso, nas nossas teologias. Então nós projetamos um Deus antropomórfico, né? Ou seja, de forma humana, um Senhor idoso, muitas vezes rancoroso, muitas vezes magoado com a humanidade, né? Traído, ofendido, né? Como se a divindade pudesse ser ofendida, né? Por alguém ou por algo. E muitas vezes, evidentemente, os escritos hebraicos, eles fazem essa tradução, né? Ou seja, coloca a descrição de Deus próxima àquilo que nós possamos compreender, principalmente na nossa infância, como leitores, porque um texto escrito para milhares de anos
que a princípio era uma tradição intuitiva oral, guardada pela memória, repetida de geração em geração. Depois se torna uma tradição escrita e vai sendo apurada e depurada e apurada até que a essência daquilo que intuitivamente foi compreendido pelos homens estaria então ali registrado. Muitas vezes então as escrituras elas formam um gradiente, elas formam um degradê nos seus textos. A princípio, colocando para nós compreendermos movimentos do eterno, emoções e sentimentos humanos. Então, quando fala a ira de Deus, né, não significa que há uma divindade irada. Significa que alguns processos cósmicos, alguns processos que irão ocorrer na criação, elas são comparadas a determinados comportamentos, atitudes humanas diante da dissolução, da destruição de determinadas coisas. Evidentemente, só quando estamos irados nós destruímos, arrebentamos todas as coisas. E muitos se fixam nesse gradiente, nesse degradê, permanecendo na forma mais inicial, né, de entendimento da divindade. E se alojam e fazem acampamento ali, e não evoluem para as áreas mais profundas do texto. E infelizmente, muitas vezes, mesmo homens de letras, homens estudados, homens capazes de profundas interpretações ou escritas, acabam compreendendo as escrituras, compreendendo os escritos de Gênesis e Apocalipse de uma maneira quase infantil, né? Quase assim, primária, de uma forma muito rudimentar. Infelizmente, isso acontece. Então, ao abordarmos aqui os assuntos mais profundos dos escritos de Gênesis e Apocalipse, nós vemos essa questão do propósito, né? E descrevemos eles de várias maneiras. Dizemos, olha, a forma semiótica é gerar um ser à imagem e semelhança. Porque o que é a imagem do infinito e a semelhança do infinito? Né? Isso é uma estrutura semiótica proposta para o ser humano. Né? A semiose é uma intermediação de uma representação que aponta para algo para que você possa compreender aquilo. Né? Então, esta imagem e semelhança da divindade, ela é uma abstração simbólica. Agora, quando nós dissemos, olha, Deus quer gerar filhos, então você tem uma imagem biológica. Ou quando nós afirmamos, olha, Deus está construindo um templo vivo, autoconsciente, para a sua habitação, e nós seremos este templo, e ele habitará em nós, e nós estaremos plenamente conscientes, sendo nós mesmos em nosso ser, e o ser dele estará em nós, sendo ele em plenitude dentro de nós. Ou quando nós damos uma figura de uma união de amor, né, onde dizemos nós seremos a noiva e a divindade representada em Cristo, a sua mais perfeita, mais primorosa realização é o noivo. Então, uma figura erótica, uma figura amorosa, uma figura da união entre um homem e uma mulher, né, no casamento. Todas essas figuras, todas essas expressões, quando dissemos que há um propósito, também é uma simbologia, né? Porque, evidentemente, a divindade não está sentada em algum lugar esperando que este propósito venha a ser realizado ou venha a ser alcançado. Isso é uma figura para nós que estamos no tempo,
para compreender o sentido, o significado mais profundo dela, né? Então, quando nós dissemos que nós poderíamos, de uma outra forma, dizer, ora, a vida não tem um propósito, né? A vida é o propósito. É isso. A vida é o propósito. Quando dizemos assim, a vida é o propósito, fica mais profundo para nós compreendermos. Por quê? Porque a vida ela está em manifestação contínua. A vida, ela é o conjunto de tudo que está sendo movido, é a própria vida. Essa definição da nossa ciência de uma vida biológica contida num determinado corpo é uma definição que, em determinado ponto da evolução do pensamento científico, vai ser alterada, porque não há nada morto, ao contrário do que se possa imaginar, né? Um bloco de granito, uma montanha, um pedaço de pedra ou ferro não está morto, né? Não está sem consciência, porque se a vida infinita, a energia infinita manifestou todas as coisas, ela é a vida infinita. Então tudo é vivo. Logo, uma barra de ferro, um bloco de granito, é a manifestação da essência da divindade eterna. Então aquilo não está morto. Aquilo tem uma biologia que nós não compreendemos. Tem uma biologia que nós não definimos. Tem uma biologia que nós não podemos descrever. Mas é uma vida, a mais complexa manifestação da vida, que está presente em todas as coisas. Então, este mover, né, este movimento que está no tempo, que está no atemporal, que está na manifestação material, que está na manifestação dos planos mineral, nominal, nas emoções, nos sentimentos, no pensamento, na consciência, na história humana, no amadurecimento do tempo, do planeta e do infinito se realizando-se e atualizando-se. Tudo isto não tem um propósito. Tudo isso é o propósito. Tudo isso é a manifestação infinita do propósito. Então, nós estaremos em perpétua realização, não? Quando vemos o corpo de alguém morrer, quando alguém é colocado em uma urna e nós a cremamos, não é por isso que a vida parou. Não significa isto que algo que estava vivo morreu, portanto, a vida cessou. A vida continua, a vida está nas cinzas, está na energia, está no ar, está na terra, está no planeta, está numa conjunção de todos os bilhões de anos-luz, e a vida ela está em contínuo movimento. A manifestação da nossa consciência enquanto um objeto dentro do tempo, ela vai ter uma pausa, que todos nós assistimos, aquele corpo inerte, né, que está pausada ali, a consciência do indivíduo, da pessoa que está ali. Mas a vida, ela continua ativa, ela continua. Se não houvesse nenhum ser humano vivo no planeta Terra, a vida não acabaria. Se a Terra deixar de existir, a vida não acaba, porque a vida, ela é a manifestação de tudo que soa, tudo aquilo que se manifesta. E ela é o próprio propósito. E nós, então, o que vemos, né, o que temos trabalhado aqui nos nossos textos, nas nossas parábolas, em tudo que nós estamos vendo, o olhar de um homem
que viveu há 2000 anos atrás, mas que teve, pela primeira vez na história humana, a condição de olhar para todo este conjunto magnífico de manifestação de um ser vivo e compreendê-lo completamente, na capacidade total que ao ser humano foi permitido alcançar. Então nós tivemos a maior plenitude da consciência humana para compreender a consciência hebraica, para compreender a consciência manifesta de Gênesis a Apocalipse. E este indivíduo, ele é resultado de uma história de bilhões de anos do próprio universo, uma história de 5 bilhões de anos de um planeta, a história de milhões de anos de evolução da vida aqui na Terra e a história da humanidade, do surgimento dela e, em particular, a história de um povo que tem início a partir do capítulo 4 de Gênesis, de forma genética, no capítulo 1, 2 e 3 de forma simbólica. Ali você tem uma jornada genética a partir de Adão e de Eva, que vai passar por todos os patriarcas, aonde uma semente, aonde um gene vai sendo transmitido geração após geração, com uma direção intuitiva dessa divindade, formando uma cultura local, ou seja, formando uma história, formando um arcabouço simbólico, formando vivências emocionais, intelectuais, formando vivências culturais que vão criar o ambiente para que um ser humano nasça. Especificamente, aquele povo, trabalhando-se toda a simbologia, toda a cultura, toda a abstração, toda a inteligência, toda a sensibilidade, todo o pensamento, todo o sentimento, toda a emoção, toda a estrutura familiar, todo o processo de ordenação de um povo jurídica, moral, ética, consciencial, histórica, das suas histórias, dos seus heróis, do seu código de ética que vai se costurar durante toda essa história, tudo isso formará um ambiente para que os antecedentes desse homem, para que os descendentes de todos a partir de Adão e Eva tivessem a possibilidade de, naquele homem, alcançar uma plenitude de todo o entendimento, de toda a consciência, de toda a emoção, de todo o sentimento, de toda a vida no planeta Terra. E pudesse, então, este homem, fruto desta genética e da preparação desta história e deste ambiente, nascer, então, de Maria e de José, como herdeiro de todo este cordão genético imenso. Por isso que a ideia de uma pessoa descida do céu, né, que não tem DNA na história humana, fica sem sentido para a consciência hebraica, para a manifestação de toda a vida em Israel, de toda a vida dos hebreus, né? E a descrição teológica de que ele seria um personagem secreto do Antigo Testamento, né? Ou seja, alguém que não se revela, mas que já estaria lá, fica mais sem sentido ainda. A Bíblia é uma história imensa de árvores genealógicas. E desde a visão ali do Gênesis, quando fala a respeito da semente da mulher e da semente da serpente, que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, desde que a pele de um animal cobre a nudez simbólica de Adão e de Eva, desde que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal
absorvido e desde que a árvore da vida fica sendo guardada para a evolução da futura humanidade que poderá alcançá-la e que é alcançada através deste menino que nasce de José e de Maria e que vai desenvolver a sua plenitude como ser humano, vai receber a influência de todos os seus antepassados e também vai receber da cultura que foi guardada e preservada como um tesouro ali, de todos os heróis, de todos os acontecimentos, de todas as profecias, inclusive, já deixadas no passado, apontando para o futuro presente da vida dele e muito além, um futuro depois da descriação da própria terra. Então, os profetas hebreus que profetizaram tudo isso, toda essa escala que vem num crescente, vai encontrar na consciência, na inteligência, na sensibilidade deste menino, desta criança, deste jovem, desse adolescente, deste homem, a sua plenitude. E ele então vai poder abrir a sua boca em parábolas, descrevendo coisas ocultas desde a criação do mundo, porque ele foi o primeiro que as entendeu. O primeiro que pôde falar delas. Porque todos aqueles que descreveram partes desta realidade, alguns alcançando grande conhecimento e outros alcançando uma parcial revelação, às vezes eles mesmos profetizando e declarando e criando símbolos que eles próprios não conseguiam entender, aquilo que ditavam, aquilo que escreviam, aquilo que passavam para as gerações futuras. Mas agora sim, havia o nascimento de um homem que era capaz de contemplar, de assentar-se, né, sobre todo este legado, toda esta história humana, todo este desenvolvimento, toda esta cultura, toda esta simbologia, toda esta intuição, e os seus olhos podiam entrar em parte por parte de cada texto, de cada descrição, de cada símbolo, e pela primeira vez interligá-los todos completamente, ter uma visão cristalina de tudo aquilo que havia ficado indicado em partes separadas nesta grande e imensa trajetória, primeiro da própria humanidade, enquanto desenvolvimento realizador no planeta Terra, e em particular do seu povo hebreu, a raça adâmica, em primeiro lugar, que envolve a toda a humanidade, depois o ramo semítico, né, que vem de Sem, filho de Noé, e chegando até a expressão mosaica em Moisés, ganhando antes o nome da cultura hebraica, vinda dos hebreus, de Abraão, o primeiro a ser chamado de hebreu, dentro dessa história em particular, e depois avançando como judeus, que tem a sua tribo, a tribo da sua origem genética, como uma das mais famosas e que dá origem aos reis de Israel, até chegarmos ao Cristo, do qual todos nós recebemos da sua qualidade, ou seja, toda essa história foi produzida imensamente, primeiro fundamentada numa transmissão de genes, numa transmissão genética, para que depois um homem se realizasse plenamente. Este homem cessa a reprodução sexual dessa história, ou seja, ele não se casa, ele não tem filhos, ele não reproduz-se no sentido genético, mas ele será, na verdade, o grande germinador, o grande inseminador, aquele que vai disseminar, aquele que vai
trazer toda a vida que vai produzir e gerar toda a humanidade que continuará se desenvolvendo indefinidamente, evolutivamente, rumo ao infinito. Porque é do seu espírito que será inseminado o potencial máximo que a humanidade tem e pode alcançar, realizando Gênesis 1:26, tornando-se a imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai. Então, tudo isso, essa trajetória imensa, é a última parte que nós iremos descrever na parábola do filho pródigo. Porque a estrutura dessa parábola, como vocês verão, eu agora vou detalhar isso, ela vai descrever todo esse desenvolvimento. Então, vamos para a nossa conclusão, e eu vou então usar o gráfico da criação e vou demonstrar para vocês este filho deixando a casa do pai, pegando parte da herança do pai e produzindo toda a dimensão do tempo, formando o planeta Terra, formando os seres humanos, dentre os seres humanos se tornando um dos homens principais, um dos seres humanos principais, ou o principal, né? E este ser humano principal, ele se encontra naquilo que há de menos evoluído em toda esta estrutura, né? E ali então ele vai começar o processo de demanda do infinito, chegando novamente à casa do seu pai, não mais como verbo, mas agora como um ser gerado à imagem e semelhança de Deus. Então vamos passar, depois dessa longa introdução, né, que prepara aí você para ver todo esse processo, vamos continuar aqui. A gente sempre dá uma explicação do porquê consciência hebraica, das 4 potencialidades, né, físico, emocional, mental e essencial. Nós temos aí a consciência como fruto da potencialidade essencial, né? Também junto com ela o arbítrio, a vontade e o amor. O hebraico para nós é sempre universal, o judaico está ligado à história local que nós acabamos de descrever, né? Jesus foi muito apresentado à grega e tem uma influência muito grande, nós queremos olhar o original de Jesus. Parábolas e metáforas sem comparação na literatura universal. Desejamos a você uma boa viagem e oferecemos o nosso jato para que você faça esse caminho. Nessa parábola nós vimos conceitos incríveis, eu vou lê-los, né? A gente já explicou ele em outros encontros. A maior recompensa, com certeza, o ser. Não é nem o estar, nem o fazer, mas o ser. E nem o ter, né? O papel das trevas, do erro, da morte e do tempo, é o que nós estamos falando aqui agora. A sutil diferença entre consciência e atitude, entre ato e atitude. A exterioridade religiosa e a interioridade da espiritualidade. O arrependimento, a confissão, a restituição, o perdão, ferramentas cósmicas incríveis, né? A incompreensível, misericordiosa graciosidade divina, a nossa maior esperança. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida, esse é um grande perigo, né? A alegria, tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós. E o verbo como filho pródigo, a grande parábola da criação para gerar filhos. Então aqui, nos ventos do nosso consciência hebraica, o terceiro movimento. O filho pródigo como o verbo de Deus. Vamos usar o nosso gráfico da criação. Então eu vou passar aqui, eu acho que o nosso gráfico paralelo, ele é o primeiro gráfico que a gente deve usar para fazer esse descritivo. E para isso nós vamos aqui, vamos para a casa do pai. É o primeiro movimento do nosso gráfico, né? Então nós estamos aqui, olha. Aqui é a casa do pai. Você está tendo uma visão?
aqui o símbolo do infinito, o símbolo matemático do infinito, a limina scatara. Então representa o atemporal, ou seja, não há antes, não há presente, não há depois, não há futuro. Aqui nós temos a divindade eterna, suprema, a unidade, perfeição, o atemporal, que é incognoscível, ou o eu sou o que sou. Essa é a casa do Pai. Essa é a casa onde o ser infinito tudo manifesta. Tá? Aqui nós temos a palavra hebraica, o Deus Yahvé, eu sou, e há um propósito. Como nós falamos, o Supremo Deus Pai, em seu propósito, e ele tem um plano de formar amorosamente um ser à sua imagem e semelhança, como filhos amados. Nesse sentido, ele é Adonai. Aqui está a palavra hebraica para Adonai, ou seja, ele é o Senhor. E para isso, para manifestar o seu propósito, ele vai então manifestar, é a palavra mais correta, manifestar o seu poder, a sua sabedoria e a sua ação, que é o verbo. E aqui então começa a descida do verbo. Ou seja, o filho vai pegar parte da herança, então vamos considerar que o verbo de Deus é a resultante do poder com a sabedoria. É o filho que vai realizar o propósito do Criador. Né? E ele vai então tomar desta herança de Deus e vai começar a grande descida. E aqui nós temos a manifestação do céu, e dizemos manifestação porque não é uma criação, porque deste Rio Jordão simbólico, né, ou Mar Vermelho, são dois grandes símbolos de passagem e transição do atemporal para o tempo. Né? Vocês vão lembrar lá que os israelitas atravessam o Rio Jordão com os sacerdotes, o Rio Jordão se abre e eles passam em terra seca. E também no Mar Vermelho, Moisés abre as águas e eles passam em terra seca. Então, tanto o Rio Jordão quanto o Mar Vermelho representam o ponto de transição do atemporal para o tempo. E aqui então o grande mistério, né? Ou seja, a formação desse Deus do tempo. Mas o que forma esse abismo? Ah, foi um anjo que caiu, foi uma traição de Deus, os anjos eram todos bons? Não. Anjos que são formados aqui no céu não podem cair, porque aqui é uma única qualidade, não há arbítrio nos anjos. E aqui também os anjos, os mensageiros do abismo, não podem se converter, não podem mudar. Eles não possuem duas qualidades, há uma única qualidade, a qualidade abissal. Então aqui nós temos Satanás, o destruidor, que também pode ser chamado de morte, de tempo, dos abissais, mensageiros. Então aqui nós temos o filho pródigo fazendo a sua festa, né, que seria este verbo realizando, gastando, aplicando aqui o resultado da energia do Pai, formando as coisas necessárias, mas tudo isso é necessário. Por isso que nós temos um enigma muito interessante, né, que a gente percebe na parábola. Ora, o filho que se desloca é o que acaba se integrando mais com o pai, realizando mais com o pai. O filho que permanece lá na unidade, o irmão mais velho, não desenvolve filhos. Ele não desenvolve afinidade com o pai, não chega à realização do seu propósito. Né? Então, anjo, por exemplo, chega filho de Deus? Não chega. Por que anjo não pode chegar a filho de Deus? Ele é formado neste plano com uma qualidade só. Ele pode ser uma criatura de Deus, um servo de Deus, mas nunca chegará a filho. E para isso nós temos lá o nosso maravilhoso texto aos Hebreus, da carta aos Hebreus, onde está claramente escrito: a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje eu te gerei.
Então, este é o filho pródigo que está realizando aqui, manifestando os céus, manifestando anjos, agora manifestando o abismo e os mensageiros abissais. E depois, por último, o verbo então gasta toda a quantia formando aqui o universo. Então, esta mescla entre abismo e céu, ou seja, este gradiente, né? Olha aqui, a dimensão material é um gradiente celestial abissal. Né? O universo tem uma estrutura quântica, é uma realidade hiperconsciente, porque a divindade está em tudo. Ela é orgânica e sistêmica, ou seja, tudo ligado a tudo, e tudo biologia, desconhecida por nós, mas biologia. Aqui, luz, tempo, energia, mensuráveis pela ciência, estão nessa elipse. E o verbo vai, então, fazendo a sua descida, olha, verbo na ação criadora, né? Lá, verbo em ação criadora, ele vai se manifestando, até que ele vai formar, então, aqui o ser humano. Então, vamos agora diminuir um pouco, e aqui nós vamos ter o universo, e dentro do universo a Terra. Aí vamos ter a formação do plano mineral, vegetal, animal e hominal. Então, 3 é o número de Elohim, poder, sabedoria e ação. 4 é o da criação. Qual é a maior obra do Criador? Do 3, é o 4, é a criação. E qual a maior obra da criação? É este animal diferente deste animal, é o animal hominal. Aqui nós temos a plano da matéria, ilosfera, plano da matéria, ilos é matéria, biosfera, o plano da vida, como nós e a ciência define, mas já falamos que biosfera é tudo, mas aqui vamos considerar o padrão científico da vida, nas plantas e nos animais. Aí a noosfera, que esse animal manifesta, que é a esfera do pensamento, nous, cognição, pensamento. E estamos em demanda da logosfera, que é o domínio do verbo, nós tornarmos a imagem e semelhança de Deus. Faculdade física, faculdade emocional, mental e essencial. Tudo aqui é uma dimensão virtual, semiótica. Por quê? Porque a própria criação é simbólica, ela é um símbolo da divindade, um holograma da divindade vivo. E aqui, como manifestação, nós temos a individuação, consciência e a vontade. E aqui nasce o ser humano, né, com essa história, e ele então possui a sua natureza que vem do abismo e a natureza que vem do céu. Quando a sua consciência, que tem o arbítrio, concorda com o abismo, gera a natureza anticrística, que é produto da sua operação arbitral, da sua operação de consciência. Mas quando a consciência concorda com o celeste, gera natureza crística, ou chamada espírito que se santifica, ou Espírito Santo, e é esta qualidade que vai tornar o homem filho de Deus. O homem que se santifica é o que pode chegar a filho de Deus. Acontece toda a história humana aqui, não podemos imaginar nada mais primitivo, né? Então, nossa vida, nossa estrutura biológica, nossa finitude, nosso envelhecimento, a morte, as doenças, isso pode ser bem comparado ao filho pródigo ali entre os porcos, né? Chegando nesse ponto, mais necessário para que a consciência fosse tomada, porque é ali que ele torna em si, é ali que ele adquire consciência, entre luz e trevas, entre abismo e céu, entre crístico e anticrístico, entre homem novo e homem velho, entre todas essas dimensões é que vai haver a consciência. E aqui então nós temos a realização da história humana, a formação de Adão, de Eva, depois a formação do povo de Israel e toda a humanidade se desenvolvendo até a formação do Messias. O Messias realiza a sua história, é morto, mas ele é gerado novo. Por quê? Porque como ser humano ele foi
a primeira consciência gerada da Virgem, ou gerada da natureza crística. E ele permaneceu aqui, que também é chamado de céu, ele nasce no céu. Não é que ele nasceu lá em cima. O céu é esta qualidade no interior humano. Tanto que lá em João 3, ele afirma para Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ora, mas se ele está ali com Nicodemos, como é que ele está no céu? É porque céu para ele não tem deslocamento de espaço. Céu é a qualidade crística do seu ser, onde a sua consciência nunca deixou. Ela foi formada na Virgem, nasceu da Virgem. Essa daqui é aquela prostituta em cima da besta que está lá descrita em Apocalipse, a nossa natureza anticrística. Aquela prostituta sentada em cima da besta. Aqui a simbologia da Virgem, que foi simbolizada brilhantemente, magnificamente por Maria, mas é apenas um símbolo. A verdadeira Maria é a natureza crística de Jesus, no qual ele nasceu e morreu com a consciência aqui. A morte vem, separa essa natureza do Messias, que era hereditária. Ele nunca pecou, ou seja, sua consciência nunca concordou com essa natureza, resistiu até o fim, até a morte, morte de cruz, e porque ele então se humilha, como ele cede, como ele se submete integralmente à vontade ou o propósito do Criador de tornar-se um ser gerado à sua imagem e semelhança, Deus o gera novo dos mortos. E ele então vai fazer a subida. Ele desaparece diante de mais ou menos 500 pessoas que ele reúne. Ele está já com o corpo, não mais o corpo humano dele, por isso que nós não usamos a palavra ressurreição para Jesus, né? Lázaro ressuscitou, ré é para trás, ou seja, Lázaro voltou a ter o mesmo corpo que ele tinha antes. Jesus não foi ressuscitado, Jesus recebeu um novo corpo, né? Ele foi gerado novo, gerado à imagem e semelhança da divindade. Esta é a palavra correta. Então ele foi gerado novo, desta qualidade aqui. Evidentemente, ele aparece com o corpo que ele tinha antes, aos furos, fala que seus pés estão furados, e ele conserva tudo isso porque, mesmo assim, eles já não conseguiam acreditar que era Jesus. Se ele aparecesse como ele aparece lá em Apocalipse, você quer conhecer qual é o verdadeiro corpo do Messias? Leia o capítulo 1 de Apocalipse, que você vai ver o corpo de Jesus, qual é? Corpo simbólico, que é impossível até de ser descrito, né? Mas enfim, ele é formado e agora então ele vai desaparecer, vai transcender, ou seja, ele vai passar por todas essas dimensões, simbolicamente, né? Evidentemente, mas ele vai então atravessar o Jordão, e aí ele vai estar aqui gerado à imagem e semelhança de Deus. Quando ele chega aqui, se torna gerado à imagem e semelhança de Deus, então ele se torna o primeiro templo e a divindade se derrama completamente nele. Ora, como a divindade é infinita, agora a divindade possui, e falamos isso agora, dando uma noção de tempo, por causa de nós que estamos no tempo, né? Na dimensão atemporal, isso não faz o menor sentido, mas para nós vamos colocar no sentido do tempo. A divindade agora possui uma qualidade que no Antigo Testamento ela ainda não tinha, que é a qualidade do seu Filho gerado à sua imagem e semelhança. Então, Jesus estava aqui, ele morre, no terceiro dia ele é gerado novo, passa 40 dias aqui com os apóstolos, lá na região da Galileia, depois ele reúne 500 pessoas, transcende, e depois de 10 dias é a festa de Pentecostes, e 10 é o número dele gerado à imagem e semelhança de Deus. Então vamos dizer, como se fosse 10 dias que demorasse, eu estou colocando tudo no tempo, mas isso não faz o menor sentido quando olhado do atemporal para o temporal, mas estamos olhando daqui, vamos descrever como se fosse tempo. Em 10 dias ele é gerado à imagem e semelhança de Deus,
e agora a sua qualidade, a qualidade do seu espírito, que era o de um homem localmente, agora está no infinito. Agora o infinito possui a qualidade do Espírito de Jesus, e todo homem que tem fé é gerado à imagem e semelhança pela presença graciosa e misericordiosa do Espírito de Jesus, não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé, pela graça, que nós alcançamos a condição de filhos de Deus. E depois, então, lá na frente, como é que vai ser a volta do filho para casa? Ora, a volta do filho vai se dar lá na frente com as duas testemunhas, enfrentando o anticristo, que é a maior evolução do ser humano natural aqui na Terra. O anticristo vence, as duas testemunhas são mortas, e também a igreja toda militante, todos os crísticos da Terra morrem com essas duas testemunhas. Ora, naquele momento a Terra está apenas com uma humanidade anticrística, e então isso detona a descriação do planeta e a descriação do universo. O verbo que estava parado aqui, a nossa história atual, o verbo está parado aqui, onde nós costumamos brincar, onde o verbo faz a curva, né? Está parado aqui. Com o fim da humanidade crística, ele começa a fazer o primeiro movimento de subida, olha aqui, agora a subida do verbo. Então ele vai descriar até a dimensão do universo, ele descria a Terra e o universo. Aqui acontece o grande lagar e duas humanidades são geradas. A humanidade formada do tempo, que é gerada por aqueles que cristalizaram a sua consciência no lado anticrístico, que é temporal, e a humanidade crística que cristalizou pelo Espírito de Jesus, o Messias, a consciência na qualidade crística, gerando um corpo indestrutível. Então, aqui neste grande lagar da energia formadora de todo o universo, ocorrem essas duas humanidades. E quem se manifesta aqui? Jesus. Jesus se manifesta e a igreja vai para o milênio, aqui às margens do Rio Jordão. E essa humanidade anticrística vai para o milênio anticrístico. E depois deste milênio, que é falado de um período de 1000 anos, mas não há mais sol, não há mais tempo, ocorre então a Batalha do Armagedon, que seria o quê? Não é uma guerra propriamente, é colocado como uma guerra, mas é a descriação do abismo. O verbo faz a sua segunda subida. Ele sobe dessa dimensão indo para a travessia do Jordão. A igreja, Cristo, sobe junto. Agora esses homens já têm condição, têm o corpo já finalmente preparado para atravessar o Jordão, e o abismo se transforma em lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então isto fica sendo descreado e nós vamos para a grande festa das bodas do Cordeiro. Então a festa das bodas do Cordeiro é realizada e simbolicamente, evidentemente, os filhos de Deus estão prontos. E agora o último verso da Bíblia, que está lá em Apocalipse 7, o Cordeiro guiará o seu rebanho rumo às fontes da água da vida. Ou seja, começa, na verdade, uma grande jornada. Né? O reino dos céus não é uma chegada. Então esses dois grandes atos, tem a grande festa do reino dos céus, as grandes bodas da festa do Cordeiro, o grande festejo, que é comparado àquela festa que o filho deu para o retorno do filho pródigo, o verbo que fez essa imensa jornada e agora está como filho, com os filhos de Deus gerados à sua imagem e semelhança. E agora o Cordeiro guiará os seus rebanhos, o seu rebanho rumo às fontes da água da vida, ou seja, vida que evolui indefinidamente de glória em glória, de fé em fé, como é dito, onde não há mais necessidade de conhecimento, nem de fé, nem de esperança, mas só o amor. Ou seja, o amor é o grande banquete, a grande vivência de sermos gerados como templos vivos da suprema divindade e o Espírito da divindade plenamente derramado em nós. Nós não nos dissolvemos, permanecemos em individuação,
como indivíduos e ela permanece o eterno ser presente em cada um dos seus templos e a grande jornada rumo ao infinito tem início. E quanto dura essa jornada? Não tem fim. O finito, em demanda do infinito, infinitamente evoluirá de glória em glória, de uma maneira que nós não conseguimos nem supor o que fosse, o que quer que seja, tá? Porque só a presença desta divindade em nós já é algo completamente impossível de descrever. No livro de Jó, numa determinada passagem, está escrito que tudo que foi criado é como se fosse as orlas dos caminhos de Deus, ou a bainha dos vestidos do Criador. Ora, se toda essa complexidade que vemos criada é considerado como um tecido morto que cobre o corpo de Deus, o que é o sistema nervoso dessa divindade? Se nós, para construirmos uma caixa, para colocarmos esse sol que ilumina a Terra dentro, já teríamos que construir uma coisa inacreditável, imagina o que é construir um ser vivo, consciente, que pode receber a energia plena da Suprema Divindade e esse corpo não dissolve, o indivíduo continua sendo ele, a divindade se manifesta integralmente nele. Isso é algo indescritível, inimaginável, essa é a grande festa e a grande realização dos filhos de Deus. Então, aqui nós temos o retorno, a volta do filho pródigo. Este verbo que deixa a casa do pai, realiza o propósito do Criador, vai até as partes mais baixas da criação e volta realizando e trazendo o homem gerado à sua imagem e semelhança. Com isso, então, nós concluímos a parábola do filho pródigo, essa grande trajetória que estamos fazendo. Espero que tudo isso motive o teu coração, que não te traga confusão, que não te traga... espero que não, se causar e você tiver alguma ideia que te conforte o coração, lendo as Escrituras, permaneça nela. Nós passamos esse conhecimento porque algumas pessoas não se sentem conformadas com o conhecimento passado de modo geral pela teologia. Mas nós não desfazemos da teologia no sentido de que ela sustenta e mantém a fé de muitas pessoas. Então nós consideramos que os conhecimentos de vários níveis são necessários mesmo para que as pessoas possam realizar o seu potencial ao máximo, compreendendo aquilo que é bom para elas. Então não há um conhecimento único ou uma única forma de se explicar ou uma verdade máxima que todos devem compreender a mesma verdade. Não. O que motiva a tua fé a você ser fiel e se integrar completamente em santificação e integridade a Cristo, querendo realizar ao máximo o que Ele propõe. A melhor explicação que você tiver mantendo esta fidelidade é a melhor de todas, independente de qual seja ela, seja muito simples ou muito complexa. Na verdade, não faz a menor diferença. Para nós o conhecimento é apenas um andaime, ele não é o final da obra. Como Paulo disse muito bem, e eu repito, a esperança e a fé é o próprio conhecimento, não serão necessários quando o homem estiver gerado à imagem e semelhança de Deus. Apenas o amor. E o amor não é entendível, o amor é vivenciável, ele é a experiência viva do Supremo Ser. Nós somos um movimento Consciência Hebraica e esperamos que todo esse conhecimento te motive à paz, à integridade, à santidade, ao amor, à alegria. Jesus disse, e eu encerro com essa frase, eu falei e ensinei todas essas coisas para que a minha alegria esteja em vós. Então, se esse conhecimento não causar alegria em você, descarte-o, porque você deve experimentar essa alegria maravilhosa e deliciosa de sentir a integração do teu ser, com o ser de Ave Elohim Adonai em Yeshua HaMashiach, ou seja, a integração do nosso Pai em Cristo para o teu coração e para a tua paz. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a paz esteja no teu coração. Não perca o nosso próximo encontro, onde nós iremos
falar sobre o administrador infiel. Estamos para ver também uma parábola magnífica. Esperamos e aguardamos você. Deixe um like no vídeo se você gostou, indique para algum amigo, inscreva-se no canal, isso ajuda a nós divulgarmos o conhecimento. Até o nosso próximo encontro.